Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar seguimento aos nossos estudos, né? Então, continuando também com o tema seleção lexical, mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais a questão dos efeitos de sentido, certo? Então, na verdade, por exemplo, quando nós estamos realizando uma leitura, né? O que é mais importante, né? Quer dizer, além de tu escrever bem, né? Para poder ocasionar no teu leitor uma leitura agradável e de fácil compreensão. É importante também que quando tu tá lendo um texto de uma outra pessoa, por exemplo, que tu consigas, né, identificar a função que essa escolha feita pelo autor tem no sentido. A escolha dele da forma da escrita, certo? Bom, então, continuando, né, com a questão dos efeitos de sentido que nós falamos no último vídeo, né, a gente pode, por exemplo, perceber que alguns setores lexicais produzem esse efeito de sentido, certo? Então, por exemplo, as gírias, né? As gírias, por exemplo, em textos narrativos, o que elas querem fazer? Qual é o objetivo delas, a função delas? É que elas produzam, né, uma certa caracterização do personagem. Então, ou por exemplo, representa a idade do personagem, para utilizar aquelas gírias, né, típicas daquele momento de vida dele, né? Então, na verdade, caracterizam e dão na verdade, algumas ideias de como, na verdade, aquele personagem se identifica. Por exemplo, em que grupo social ele se localiza também, de que idade ele é, de que época, né? Ele é também. Por exemplo, nós sabemos que pessoas que nasceram nos anos 70, né, possuem gírias distintas de pessoas que nasceram no ano 2000, por exemplo, né? Então, quer dizer, tudo isso é caracterizado e é típico de uma época, certo? De uma época de vida do sujeito, tá? Da mesma forma, os arcaísmos, né? Que na verdade esses arcaísmos eles recuperam uma certa época, né? Por exemplo, se são utilizadas por algum personagem que utiliza ainda deles, podem querer ridicularizar esse personagem, né? Ou seja, o personagem já está um pouco desatualizado, né? Ele ainda busca utilizar essa linguagem em uma época que ela não é mais utilizada. Ou seja, a gente interpreta que é uma pessoa desatualizada, que não lê, que não busca as novidades, né? Então, aí que está a importância, tudo aquilo que eu venho dizendo para vocês, que existe, que a nossa língua é viva, né? E que ela sofre alterações no decorrer do tempo. Então, é importante que a gente consiga perceber isso, certo? Bom, também tem os neologismos, né? Que os neologismos também, o que eles buscam? Caracterizar os personagens de acordo com a sua época, certo? Então isso também é bem importante. Quer dizer, quando que a gente vai conseguir fazer esse tipo de análise? A gente vai conseguir fazer esse tipo de análise quando a gente tem conhecimento desses termos que nós estamos estudando na nossa disciplina, certo? Se a gente não tem esse tipo de conhecimento, passa batido, né? A gente não consegue perceber todos esses efeitos que a própria linguagem causa na forma como a gente se comporta, né? Ou na forma como o sujeito, o nosso parceiro de diálogo se comporta, né? Então, cada um, por exemplo, cada um de nós tem também tem formas de pronunciar a palavra, por mais que sejamos todos gaúchos, pode ser que tenhamos algum colega de um outro estado, né, até de um outro país, mas imaginando que todos somos gaúchos, mas até de regiões diferentes do estado. Então a gente acaba trazendo essas marcas nossas, né? Eu sou da fronteira, como eu já falei para vocês, então eu já moro aqui há mais tempo do que morei na fronteira. Saí de lá com 17 anos, né? Já moro aqui há 20 anos, há mais de 20 anos. Então, quer dizer, eu acabei tendo comigo também algumas características aqui da região central, que é distinta da minha região, né? Então, por quê? Porque nós somos influenciáveis, né?
nós estamos em contato direto com pessoas que falam dessa maneira. Então é natural que a gente altere também a nossa maneira de falar, né, de se expressar, certo? Bom, então, seguindo nessa linha, a gente também tem a questão dos regionalismos e dos estrangeirismos também, né? Então, por exemplo, um personagem lá da história que tu estás lendo, ele é de um outro país, por exemplo. Então, é natural que ele traga, em algum momento, um vocabulário, um léxico típico da região onde ele nasceu, certo? Do país onde ele nasceu. Por quê? Porque a língua faz parte da gente, tá na nossa Constituição, né? Então, a gente, na verdade, traz com a gente por muito tempo, para sempre, eu diria, certo? Por exemplo, eu lembro quando eu era... Eu acho interessante trazer um pouco da historinha de vida da gente, né? Que daí a gente consegue materializar um pouco essas teorias, né? Eu lembro que a Dinda da minha mãe, já falecida há muitos anos, e eu chamava ela de Dinda, a Dinda era uruguaia, né? Porque eu sou de uma região que é fronteira com o Uruguai. Então, o que acontece? Eu lembro da Dinda, que isso antes eu imaginar que eu seria professora de língua espanhola, né? Aí a Dinda falava horas em espanhol. Dinda, que horas são? São 11 menos quarto, Carolina. E meu nome é Caroline, ela trazia sempre, toda a vida me chamou de Carolina, né? Então, 11 menos quarto. Então, ela trazia já portuguesado, de certa forma, porque se casaram muito jovens. E ela morava em Quaraí, que é minha cidade, desde os seus 17, 18 anos. E ela já com seus 70 e tantos, 80 anos, ela trazia aquele espanhol aportuguesado, né? Então, isso é muito típico, tá, gente? Nós temos também a questão do jargão, certo? Que na verdade, esse jargão caracteriza, né, a competência de quem utiliza ou utiliza. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer que a língua nos constitui, né? A gente usa uma língua típica do que a gente tem contato, das regiões que a gente tem contato o tempo inteiro, que a gente interage, certo? E aí, isso nos constitui. Quer dizer, ela representa tudo que a gente tem contato o tempo inteiro e tudo, né? Então, a língua é algo muito mais profundo do que a gente imagina, certo? Bom, então, por exemplo, um autor, quando está escrevendo um texto, ele pode também utilizar alguns clichês, né? Por exemplo, algumas expressões que já são prontas, né? Algumas coisas bem comuns, né? Por exemplo, ela completou 15 primaveras. O que isso quer dizer? Completou 15 anos. É algo que a gente até não utiliza mais, né? Mas em alguns anos atrás isso era muito típico. A gente compreende ainda, né? Mas não faz parte do nosso linguajar, certo? Nosso linguajar comum. Bom, a vida é uma caixa de surpresas, né? Então, são algumas linguagens, ou melhor, algumas expressões que são prontas e que vêm da nossa linguagem, da nossa língua, da língua materna, do português, né? São coisas que a gente tem preparado, né? Então, rápido como um raio. Então, são questões realmente prontas e que servem, se enquadram em algumas questões que a gente quer, na verdade, comentar, expressar, certo? Então, o que isso caracteriza, né? Que, na verdade, quem utiliza desse linguajar tem uma vivência típica de alguma região, de algum período, de algum momento, onde isso era realmente utilizado, desenvolvido, né? Ou muitas vezes também, por exemplo, se é num texto, é até uma falta de originalidade. Por quê? Porque traz uma expressão já pronta, né? De um momento, de um dado momento X, né? Então, quer dizer, é algo pronto, até uma certa falta de criatividade, certo? Bom, então, na verdade, por exemplo, se a gente desmonta esses clichês, essas linguagens, essas expressões já prontas, né? Pode causar na escrita um efeito interessante, diferente, né? Algo típico, próprio daquele personagem X, tá? Então, por exemplo, pela calada do dia, ou seja, qual é a expressão que era conhecida? Pela calada da noite, né? Então, tu faz uma adaptação, tu usa um pouco da criatividade, o autor usa um pouco da criatividade, inclusive para caracterizar o próprio autor ou o próprio personagem da história, né?
Então, de lua a lua, como se fosse de sol a sol, né? Trabalhava de sol a sol. Então, quer dizer, são adaptações que se faz na nossa própria linguagem, mais uma vez caracterizando que a nossa linguagem é algo vivo, não é morto, ele é vivo, por quê? Porque ele se modifica no decorrer do tempo, certo? Bom, ainda é possível, né, alguns efeitos de sentido também, usando um léxico diferenciado, né? Então, hórido, que quer dizer orvalhado, perlejar, né? Ou seja, que tá com pérolas, né? Desalterar, matar a sede, ou canícula grande calor. Então são expressões que realmente não se usa e que no contexto é possível compreender, certo? Bom, então o que a gente consegue perceber a partir desse nosso tema de aula, né? Desse nosso conteúdo? Que a comunicação acaba exigindo do próprio escritor, do falante, né? Uma seleção léxica adequada, ou seja, eu vou ter que procurar usar o vocabulário adequado para aquele momento, para aquilo que eu quero dizer, certo? Outra coisa que eu já comentei num outro vídeo também, se a gente tá com um amigo, um colega, namorado, marido, filhos até, de certa forma, pessoas que tu tenha intimidade, é possível usar gírias. Faz parte do nosso linguajar, não é errado, certo? No entanto, tu fala com o teu diretor da escola, fala com o teu chefe, né? Fala com alguém superior, aí a gente tem que escolher um vocabulário diferenciado, mais formal, certo? Ou seja, o vocabulário vai depender do momento X que a gente está vivendo, tá? Então, com isso, o que a gente pode perceber, pessoal? Que toda essa seleção do léxico, do vocabulário, pode ser um diferencial no teu texto, tá? Ou seja, a gente sabe que todas essas variações linguísticas, né, que a gente tem, foram criados por nós que criamos tudo isso. A língua, para ela ser viva, ela se modifica, tá? Então, pode ser reinventada diariamente, se modifica o tempo inteiro, tá? E outra coisa, todas essas variações envolvem aspectos sociais, históricos, culturais, geográficos, né? Por isso que eu trago a questão lá da fronteira, minha região, né? Quer dizer, o termo, a garrafa térmica que eu comentei no outro vídeo. Por quê? Porque é uma região fronteiriça, fronteira com o Uruguai. Lá nos compreendemos muito bem. No entanto, quando a gente sai daquele espaço, já existe um pouco mais de dificuldade, tá? Então, a gente sabe que o nosso país, por ser grande, ter tanta variação, se encontra muita diferenciação linguística, né? Por exemplo, na linguagem regional, como eu estava comentando. E aí eu trouxe no material de vocês aí 2 tiras, né? Pra gente poder falar um pouquinho, o baiano e o gaúcho, ou seja, o que a gente vai ter nesse espaço. O baiano e o gaúcho trazendo a sua regionalidade, né? Por exemplo, o gaúcho, bate, então é este teu escritório e assim que estás ocupado. E aí o baiano está deitado numa rede, né, na praia. E aí ele fala, oxe, eu não tô não, brother. Tô aqui compondo as músicas pro carnaval. Ou seja, usando seu próprio vocabulário. Além disso, a gente tem toda essa questão de comportamental, né? Típica de um baiano, que dizem... A cultura que diz, né, gente, por favor, que baiano é preguiçoso, que é tudo paz e amor, é uma tranquilidade. Quer dizer, isso é cultural, né? Não necessariamente que os baianos... Não é isso, não quero dizer que os baianos não trabalhem, não é nada disso. Só tô trazendo que a cultura nos traz essas informações. E por fim, gente, nós temos um outro aqui, uma outra tira, né? Que a gente tem aqui o Cascão, né? E aí ele falando, eu é que não posso nem pensar nisso. Aí o amiguinho dele, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Aí outro, né? Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor, né? Então tem toda essa questão própria, típica deles, da linguagem, né? Que eles usam, os dois com algumas dificuldades de fala, e que é típico, né? Dessas tiras, né? Das tiras do Cascão, né? Que a gente já conhece desde criança.
Então é isso, gente. O que eu tô pedindo para vocês? Que vocês olhem a nossa língua com mais cuidado, com um olhar mais ímpar, né? E ver toda essa questão da língua viva, de todas essas modificações que não necessariamente representem um erro, né? Mas representem, na verdade, uma caracterização de uma região, de um país, de um lugar onde as pessoas que falam, se comunicam, foram criadas, certo? Então é isso, gente. Um abraço a todos e bons estudos.